naquele terceiro ano, você já tinha decidido qual força você queria seguir? Qual concurso você tinha preferência ou não? Tu se inscreveu em tudo e falou, ó, o que eu passar, eu vou. Ou se eu passar em tudo, depois eu decido. Como é que foi essa escolha, essa decisão? Em 2019, que foi o ano que eu me formei, que eu fiz o meu terceiro ano, eu tinha a imagem da SpaceX, né? Pelo que eu já tinha vivido também, que eu comentei dos meus amigos também, que era tudo voltado mais para a SpaceX, né? Então eu fiz o curso, eu fiz a prova da SpaceX e da ESA. Eu só fiz essas duas provas em 2019. No terceiro ano? SpaceX e ESA. Foram as únicas duas provas que eu fiz. Mas a gente já vai começar agora a falar então dos anos, que 2019, 2020... Fica à vontade, pode meter bronca aí. Não, que aí é interessante que eu já começo no primeiro ponto, né? Que a gente tem que ser muito sincero. Por exemplo, 2019 foi um ano que eu comecei a estudar, mas eu ainda não tinha maturidade. É importante destacar isso, né? A gente acha que o cara, quando ele passa, a gente imagina aquele cara 100% focado, que vai estar o dia inteiro lá, mas no início, ninguém é sempre assim. Quer dizer, algumas pessoas até começam assim, mas porque antes elas já começaram a ter essa ideia antes, né? Não é na decisão, né? Tipo, decidir que eu vou fazer isso, e aí tu vai ficar focado até o final. É muito difícil, é muito tempo que você tem que levar para você entender a responsabilidade que é estudar mesmo, né? De querer passar em concurso público, né? É um tempo que você tem que amadurecer essa ideia dentro de você, entender as coisas que você tem que deixar de lado por um tempo, para lá na frente você voltar a pegar essas coisas, entendeu? Até você pegar essa ideia demora um tempo. Então, assim, 2019 foi um ano que tinha muitas outras coisas que na minha cabeça tinham mais prioridade. Por exemplo, o que era mais prioridade para você do que o estudo no terceiro ano? Sair com os amigos, por exemplo. Assim, entendeu? Eu falava, rapaziada, vamos na praia, vamos sair, vamos numa festa, não sei o quê. Tinha muita resenha em 2019, que aí depois parou de ter por conta de 2020, que teve a pandemia, que eu também vou abordar esse assunto depois. Mas então, 2019 foi um ano que, tipo assim, eu tenho que ser sincero e falar que eu não tava, tipo... eu não tinha essa ideia amadurecida dentro de mim. As pessoas têm que entender isso, que o candidato ele não começa já pronto, tá ligado? O cara é colocado no forno e ele tá assando, até virar um bolo pronto. É um processo, o cara tem que seguir um processo, né? Então, 2019, eu posso destacar isso. Foi um ano que me faltou maturidade. E é um ponto que as pessoas têm que entender. Elas têm que entender que requer sim uma responsabilidade e uma maturidade. Que é uma coisa que você só vai pegando com o tempo. E de você ir caindo e levantando. Caindo e levantando. Isso é importante, comentar isso. Tu lembra daquele primeiro ano, você está falando uma coisa muito importante, né? Eu e o Felipe, que hoje está por trás das câmeras ali, né? O Felipe está dando essa força pra gente hoje, apertando o botão ali. E a gente comenta muito sobre isso, né? Que esse momento da decisão ele é importante porque te dá uma direção, mas que isso é a motivação, mas que a disciplina é mais importante do que a decisão, muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes. Quando você decide que quer ser militar, você já sabe onde você quer chegar. Mas o caminho que você vai trilhar pode ser diferente. Você pode ir por um caminho mais árduo, que não estou tão focado e vamos ver o que vai dar, para qual passar tá bom. Ou pode ser um caminho menos árduo, onde você abre mão de algumas coisas. Estou falando menos árduo porque você exige um tempo menor para aprovação. E isso você vai tocar daqui a pouco, pelo que a gente tinha conversado aqui antes da abertura das câmeras. Mas em 2019, você falou que não quis abrir mão de algumas coisas, não tinha maturidade suficiente para focar no estudo. Aí você se inscreveu nas provas e fez. Tu lembra qual foi o teu resultado? Horrível. Em 2019 foi não conseguiu nem a aprovação. Não. Inclusive, hoje em dia, por exemplo, a minha melhor matéria é matemática. Eu me orgulho demais de matemática. Tipo assim, as provas que eu faço, eu sempre gabarito a prova de matemática. Esse ano nas PSEs, por exemplo, eu fiz 19 de 20, fiquei muito triste. Esse ano, 2022. A prova da área eu gabaritei, sempre gabarito as provas de matemática da área, eu me orgulho bastante das minhas provas de matemática. Tu gabaritou esse ano 24, acertou as 24. Ano passado também, quando eu fiz a A.1, a A.2 também. Então, a matemática eu me orgulho bastante. Mas, por exemplo, em 2019, eu reprovei nas PSEGs em matemática. Eu fiz menos do que a nota de corte em matemática. Isso te abalou? Me abalou demais. E isso me fez querer estudar matemática. Entendi. Aí, a partir disso é que eu, criei a vontade de querer estudar. Eu falei, não vou aceitar ser reprovado em matemática. Vou me tornar um melhor em matemática.
já era a matéria que você mais gostava na escola? Não era. Não era? Qual era que você mais gostava? Eu gostava muito de física. Gostava de física? Eu sei, é meio contraditório. Eu não gostava de matemática, mas gostava de física, porque a matemática, às vezes eu olhava assim, pô, parecia um pouco chato, porque tinha aqueles problemas mais assim de raciocínio lógico, um sistema linear assim cheio de letra, matriz, eu odiava matriz, de probabilidade também. E física era uma coisa mais, sei lá, me dava uma noção que era mais real, por incrível que pareça. Mais contextualizado, você conseguia perceber mais no dia a dia? Um carro, uma bola caindo, não sei aonde, era mais divertido, me dava mais entusiasmo para estudar aquilo. Naquele momento tu não conseguia conectar ainda que a matemática era uma ferramenta para você executar, né, os problemas, né? Compreender os problemas da física e utilizava a ferramenta da matemática. Tu ainda não compreendia eu não isso. tinha conectado, mano. Por mais que a física seja também puramente matemática, eu não conseguia fazer esse link para poder me ajudar na própria matemática, né? Mas eu gostava mais de física. Entendi. Aí tu tomou ferro naquela prova, pô, bateu na trave não, tu falou que passou bem longe, deu aquele chute para fora do estádio. Aí não passou em 2019. Aí tua ficha caiu e tu resolveu estudar para matemática. E aí, no ano seguinte, como é que foi o início da preparação? Então, aí o ano seguinte, que aí foi 2020, aí é outro ponto também importante a se destacar, porque foi o ano da pandemia, quando começou o caos, né, aqui, né, até no início estava um pouco mais tranquilo, e aí depois o pessoal ficou em casa, né, começou os primeiros 3 meses, as pessoas já estavam saindo. Em março, mais ou menos, de 2020, começou a pandemia, e começou a fechar tudo. Aí que começou, então, os primeiros 3, 4 meses, assim, o pessoal ainda estava saindo, e aí depois a gente fechou tudo. E é importante também destacar isso, porque assim, querendo ou não, a gente percebe que outros fatores influenciam no nosso foco também. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas, principalmente se a gente quer ser militar. A gente tem que entender que o de fora também influencia no de dentro. Essa transição que muita gente teve de sair da sala de aula, ir para dentro de casa e ficar jogando só em casa, EAD, isso alterou a rotina de muita gente, ferrou com a dedicação de muita gente. Porque exige um pouco mais de disciplina, né? Você teve que mudar a estrutura do estudo, né? Por exemplo, em 2020, eu estava fazendo o mesmo cursinho que eu estava fazendo em 2019, eu resolvi dar uma segunda chance para o curso, porque eu sabia da imaturidade que eu tive em 2019, mas aí eu não consegui aproveitar tanto assim o curso, porque aí começou os primeiros 2, 3 meses tendo presencial. Aí depois passou para o EAD, só que o curso não tinha sistema EAD, então eles tiveram que inventar na hora, aí não foi muito bom, não agradou a rapaziada, então prejudicou do que ajudou. Então assim, eu fui prejudicado, digamos assim, pelo ambiente externo, isso atrapalhou um pouco o meu foco, mas era uma coisa que se eu já tivesse uma responsabilidade, uma dedicação mais lapidada, a vontade, o foco de manter uma rotina, seguindo bonitinho lá o planejamento, talvez eu não tivesse passado por esse sufoco em 2020. Faz parte também da maturidade, né? Você falou que em 2019 você já estava nesse curso, você estudava de manhã no Colégio Militar e à tarde tu fazia o curso. Então tu já saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 7, 8 horas da noite. E tu acha que isso dificultou um pouco a tua rotina ou não? No início sim, mas depois acostuma, né? Vai acostumando. Tipo assim, primeiro mês, segundo mês, você fica cansado, mas aí depois tu vai pegando jeito, vai se acostumando. E aí no segundo ano você continuou nesse curso, pelo que você me disse, é um curso presencial, né? Você começou nele presencial, mas por conta da pandemia, né, nós professores, a gente teve que se adaptar também, porque é uma coisa muito nova para nós, né? Professores do presencial. E aí em 2020 você estava nesse curso presencial e logo no início, em março, começou a pandemia, então todo mundo teve que ficar em casa. E a adaptação do curso, que, óbvio, nunca tinha passado por isso, provavelmente nunca tinha passado por isso, teve que fazer alguns ajustes, e esses ajustes não prejudicou só você, prejudicou muitas pessoas. E eu lembro bem que nesse ano de 2020 a prova da ESA estava prevista para julho, se eu não me engano, e logo depois ela foi adiada por conta da pandemia. A gente nem sabia se a prova ia acontecer ou não. Você lembra disso em 2020? Te atrapalhou ali? Você deu uma desmotivada ou você simplesmente não soube se organizar para estudar? Ou você botou a culpa no curso, assim, falou, a culpa é dele, eu não vou estudar mais e pronto? Assim, pode ser que no primeiro momento eu até tenha colocado a culpa no curso, mas depois, refletindo mais assim no final do ano, eu percebi que realmente a minha desmotivação foi por causa de uma falta de organização. Eu estava dependendo demais do curso, né? O candidato ele também tem que saber se virar, né? O curso ele está ali para te ajudar, mas ele não é sua mãe, né?
O curso ele não vai te dar comida na boca. O curso também quer que você se vire, né? Ele vai te dar as ferramentas para você ir construindo a sua rotina, o seu modo de estudar também, que é uma coisa importante falar aqui hoje também, que cada um tem uma maneira que se identifica mais em estudar, né? Eu demorei 3 anos para entender qual era a minha maneira certa de estudar, qual a maneira que eu mais me identificava, e cada um tem um jeito. Você foi fazendo os testes. Fui fazendo os testes, cada um parecia que eu ia testando um jeito diferente, até que eu acertei o meu jeito de estudar. Entendi. É importante você falar isso, Lucas, que aqui no curso, né, a gente vai começar agora no dia 16 de janeiro de 2023, como eu tinha te dito. O nosso curso vai ser um curso online, mas com aulas ao vivo. E a gente vai oferecer, eu não cheguei a comentar isso contigo, mas agora é bom para a gente dar um spoiler para a galera também, a gente vai oferecer para os alunos esse suporte para ajudar o aluno a encontrar a sua forma de estudar. Muita gente usa, né, a palavra de um coaching, de estudo, né? Vamos usar algumas técnicas aí para o aluno, para facilitar para o aluno a sua forma de estudar. Você não teve essa pessoa, pelo que eu estou percebendo, você se descobriu sozinho a sua forma de estudar. E isso passou 2020 assim, desse jeito, sem se descobrir? Ou em 2020 mesmo você começou a se descobrir e foi ajustando para o ano seguinte? Como é que foi assim o final de 2020? As provas e tudo mais? Então, as provas de 2020 foi um ano que eu passei perto, mas não cheguei aí. Tipo assim, eu tive, por exemplo, nas PSEX, que era o meu foco até então, né? Eu tive a minha nota muito, muito perto da nota de corte, então eu julgo que eu passei perto, mas também não consegui chegar lá. Você lembra quanto foi? Ah, não lembro agora. Não lembra? Não lembro. Assim, eu posso chutar, assim, de memória, assim, a nota de corte deve ter sido tipo 7 e eu fiz 6,9. Bem pouquinho, bem... Foi bem perto, mas não chegou aí. E mesmo que tivesse sido, se eu tivesse pegado a nota de corte, eu também não saberia se eu conseguiria entrar lá, né? Porque normalmente, quando você está muito perto da nota de corte, é difícil, né, chegar no número de vagas. Na IAR também foi a mesma coisa, que são as provas que eu mais fiz, foi a AFA, a ESA, a SpaceX. A AFA eu também cheguei a fazer, a AFA em 2020 eu não cheguei nem perto. A ESA eu também foi mais uma que eu cheguei perto, mas também não deu classificação, não deu nada. Mas eu estava sentindo que eu estava me aprimorando. A cada ano a gente vai melhorando, né?